Voltamos a apresentar Jornal da Muni. Muito bem, meus amigos, 8 horas e 24 minutos, conforme nós já anunciamos logo cedinho no programa, que nós estaremos aqui recepcionando o Dr. Caio César Benetti, que é médico neuropediatra e também médico geneticista, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, e se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode fazer, sem problema nenhum, sobre uma resolução, né, da Anvisa, que entra em vigor agora no próximo mês de agosto, né? E dispõe sobre os requisitos para o cultivo da espécie vegetal Cannabis sativa L, ou seja, popularmente conhecido como maconha, né? Com teor de THC menor ou igual a 0,3, destinado exclusivamente para fins medicinais e farmacêuticos. Primeiro, quero dizer que é uma alegria tê-lo aqui novamente no nosso programa, aqui na nossa emissora, viu, Caio? Bom dia, um prazer. Tudo bem? Bom dia a todos, Vanderlei, bom dia. Mais uma vez, obrigado. Eu me lembro que a última vez que eu falei disso, nós estávamos no começo da pandemia. É verdade. E eu né? entrei ao vivo do consultório, inclusive, para falar sobre a liberação que estava acontecendo aqui no Brasil dos medicamentos para uso e quais eram os usos naquela época, os 5 principais usos, que não mudou muito, nós tivemos o acréscimo de algumas coisas, mas naquela época também nós dissemos que existia uma restrição muito grande no plantio e manipulação da maconha, da cannabis sativa. E aí, em 2024, o Superior Tribunal de Justiça solicitou à Anvisa uma normatização, uma resolução sobre isso, do plantio, manipulação, para que os medicamentos pudessem ser fabricados no Brasil, a manipulação disso pudesse ser feita aqui e ampliando, inclusive, a maneira de utilização. Então, hoje nós temos a utilização via oral, que é o mais comum, mas também podemos ter via nasal, e via sublingual e via dérmica. Então, um creme à base de maconha, porque na via nasal, sublingual e dérmica, eu não passo pelo fígado para ter manipulação. Então, eu posso ter alguns ajustes de como o medicamento age. Por isso que muitas vezes fala assim, eu tenho que tomar um comprimido e ele é revestido. A gente lê lá na caixinha. E aí eu vou lá e quebro o comprimido no meio. Perdeu tudo. Porque ele não era para ser absorvido. Quer dizer, quando eu vejo revestido na caixinha, Isso tem que ser inteiro. Tem que ser daquele tamanho, pode ser do tamanho gigantesco. Você vai ter que engolir ele daquele jeito. Engolir jeito. aquele trem. Exatamente. Né? Então, o revestido, ele tem um motivo para aquilo. Porque ele tem que passar por todo um sistema gastrointestinal para receber algumas coisas no intestino para depois ser absorvido. Quando eu quebro, eu tiro essa capa. Acabou. Acabou. Por isso, toda essa resolução da Anvisa que foi feita agora, dia 28, publicada dia 30. O Caio, lembrar aqui que o Caio trata de crianças que sofrem convulsões, que vem gente, inclusive, de fora de Botucatu, no seu consultório e tal. Muito bem. E essa descoberta eu acho ela absolutamente fantástica. E uma coisa que me chama a atenção é que eu estou vendo aqui que na resolução, com teor de THC menor ou igual a 0,3%, destinado exclusivamente para fins medicinais. Quer dizer, esse 0,3 é uma quantia ínfima, pequena, e funciona, Caio? Todo mundo fala do CBD, que é o canabidiol. O canabidiol tem que estar na composição que eu estou fabricando acima de 90%. Esse CBD não é aquele que causa dependência, que dá a lentidão, que dá a letargia. Quem faz isso é esse aí. Esse o aqui. THC, o tetrahidrocannabinol. Esse que tem limite, porque esse é que dá o barato. Isso. Né, que o povo fala, né? Exatamente. Então, Esse que dá é um barato que tem no a povo. limitação, porque existem alguns medicamentos que eu preciso até de uma sedação leve.
Eu preciso entrar de uma maneira no sistema canabinoide nosso, eu preciso entrar de uma maneira para dar uma segurada na agitação, como a gente faz em pacientes com transtorno do espectro autista. Então, eu preciso de uma quantidade mínima para auxiliar, inclusive, o canabidiol, o CBD, para poder fazer sua melhor ação. Que coisa, Caio. Que coisa impressionante. Agora, essa resolução, Caio, me fale uma coisa. Quando a gente viu isso, a imprensa divulgando e tal, o que é que muda? O que é que vai mudar? O que é que vai acontecer doravante, daqui para frente? Isso. O que muda, Vanderlei, é que empresas ou associações de pacientes ou associações de ensino e pesquisa, Unesp, USP, Unicamp, vão poder plantar a maconha e vão poder manipular, extraindo os óleos de tudo isso para medicamento. Então, tudo isso com CNPJ adequado, com registro adequado na Anvisa sobre o que vão fazer, se é pesquisa, se é só fornecimento, o que vai ser feito com este plantio, qual o objetivo que ele tem. Isso tem na resolução, inclusive, como deve ser feito. Área, como deve ser feito a fiscalização de tudo isso, 24 horas, inclusive está escrito na resolução, 24 horas de fiscalização. Aí é lógico, se eu tenho um plantio numa fazenda e não tenho fiscalização, qualquer um pode ir lá e plantar pegar. isso no lajado? O que que vai acontecer, Zezinho? Já pensou? Já pensou? E ninguém Isso eu- olhar aquilo? Nossa! Exato. Por isso que essa mudança é muito importante com todos os requisitos para que nós tenhamos aqui no Brasil algo muito mais rápido, para estudo, inclusive, para o que eu posso utilizar. Existem pesquisas fora, Vanderlei, desculpa, sendo utilizado para transtorno de alimentação. Pessoas com compulsão alimentar sendo utilizado a cannabis. A pessoa, ela come mais ou de menos? E mais. Mais. Então, para obesidade, está se pensando a liberação para os transtornos de obesidade. Então, Pois é. nós temos muitas frentes hoje de pesquisa com o CBD. E aí, eu acabo barateando o custo, porque não é barato isso vendido na farmácia. Você usa isso hoje? Sim, Usa para os sim. seus pacientes? Sim. E é caro, Caio? É caro, Vanderlei. Um frasco de 15 ml com uma concentração de 200 miligramas por ml chega a custar R$ 1.800. Fica inacessível para algumas pessoas um frasquinho. Por isso que existe pelo governo do estado um programa para crianças com as convulsões, as crises epiléticas refratárias, aquela que eu não consigo controlar tão bem com os medicamentos, a liberação do governo do estado. Lembra que essa foi uma das nossas primeiras discussões, Foi. né? A síndrome de BC, que são aquelas crianças que podem tomar muitos medicamentos antiepiléticos e essas convulsões não são controladas. E aí nós temos um controle muito melhor com o CBD. Que coisa impressionante isso, né? Agora, como que era antes dessa resolução? Como é que isso funcionava? Porque e eu também queria saber, essa descoberta, ela já tem algum tempo, Caio? Foi no Brasil, foi fora do Brasil? Como é que foi isso? Os primeiros estudos são da década de 90. Então, faz já. muito tempo, né? Muito tempo. Por quê? Começaram a observar que pessoas que faziam uso recreativo, regular, da cannabis mesmo, da maconha na íntegra, não tinham tanta fome, não ficavam tão ansiosas, as depressões melhoravam e a coletividade melhorava. Então, foi-se percebendo que algumas coisas poderiam mudar realmente. A partir desses dados com a planta toda, que aí é a planta seca, começaram as pesquisas sobre por que e onde age. E se descobriu um sistema canabinoide nosso, onde existe um receptor para alguns óleos e nós temos literalmente a ação desses princípios ativos. E isso faz bastante tempo.
E aí, vamos usar para quê? Ele age em tal receptor, então vamos tentar para crises epiléticas, e que foi o grande boom, eu acho, do tratamento de crise epilética, né? Que nós temos algumas crises que são muito complicadas de tratar. Você tem crianças, eu ouvi, acho que uma vez você comentou e também já ouvi isso em alguma publicação, e tem crianças que têm um número enorme de convênios 800 crises no dia. no dia. Isso. Gente, o A hora que que é a gente pega o isso? traçado eletroencefalográfico, aqui o eletroencefalograma, a coisa da cabeça, a gente vai contar, você tem mais de 800 crises em 24 horas. Que coisa. E o uso do canabidiol, do CBD, reduz isso a 1 ou 0. Olha isso. Né? Entendeu? Então, tem muita coisa sendo colocada e estudada. Muito legal. Bom, agora, isso vai ter que ser feito por, como você mesmo acabou de dizer, como isso não vai estar na mão de qualquer um, tem que ser, nós estamos falando de universidades, da Unicamp, da Unesp, da USP, e que outras entidades poderiam estar cultivando isso? Então, as entidades de amigos de paciente, né, que fazem aquele grupo para destinar o medicamento a pacientes específicos. Já existe isso hoje, a liberação desses medicamentos por essas associações, devidamente cadastradas, devidamente colocadas. Então, a partir disso, essas associações também poderão entrar nesse pleito para poder plantar e manipular a cannabis sativa. Legal. Ô Caio, essa noite nós tivemos bom te perguntar isso, essa noite nós tivemos uma apreensão de droga de um veículo aí que a polícia prendeu, sei lá, um caminhão baú cheinho de maconha. A primeira coisa que eu pensei, falei, nossa, isso aqui vai servir para remédio, que vai ser uma beleza. A polícia prende isso e vão extrair né? Como é que chama o THC? CBD. CBD. Vão extrair o CBD e vai ser uma beleza. É assim, Caio? Não é. Não. Não mesmo. Que pena. Como você começou a ler que tem uma restrição de até 0,3% do THC, que é o que causa o barato, como você mesmo disse. Então, são plantas específicas, com cultivo específico, com solo, com adubação, com tudo isso específico para que essas plantas tenham, no máximo, esse tanto de tetrahidrocannabinol. As plantas cultivadas ao léu, isso a gente não consegue saber, porque é muito irregular. Não tem controle nenhum Não tem sobre controle. isso, né? E eu não tenho controle de como foi adubado, de que solo, se colocaram alguma coisa a mais, não colocaram. Coloquei um agrotóxico, coloquei. Não tem como. E aí, a hora que eu vou manipular tudo isso, como é que eu faço um medicamento com isso? Quer dizer, mas antes de você, esse pessoal que trabalha com isso, ele já tem esse cultivo já programado, já feito com essas propriedades que você está acabando de Isso, elencar. exatamente. A planta tem uma variedade. Como a gente tem variedade de café. Uhum. O café que foi desenvolvido Café arábica, o café é isso, o café Não, aquilo. aquele café, aquela variedade de arábica, PR, não sei Sim, quem, não sei quem, sim. que dá não sei o quê. Tá, da mesma maneira, tem a cannabis sativa variedade, Já para tem as variedades. exatamente para o uso medicinal e farmacêutico. Entendi. Então, é aquela variedade, não é qualquer cannabis que a gente vai usar. Legal. E isso, como é que era a publicidade? O que você espera que vai acontecer com relação à divulgação desse material? Você acha que isso, depois dessa resolução, depois dessa abertura, nós vamos ter isso de uma maneira mais acessível para a população? Isso vai ser, por exemplo, poder ser manipulado em farmácia de manipulação, Caio? A resolução traz isso, inclusive, Vanderlei. Antes nós tínhamos as visitas dos médicos prescritores. Só quem prescrevia CBD recebia um representante de um laboratório falando: estamos fabricando nessa concentração e temos isso à disposição na farmácia, com uma receita controlada, numerada, a famosa receita azul, né? E aí isso podia ser prescrito e só nós recebíamos esse tipo de publicidade. Agora,
com a liberação da manipulação em farmácias de manipulação, inclusive nessas outras vias de administração, com certeza a publicidade aumentará, porque aí eu posso pedir no mesmo receituário e falando a maneira que eu quero, numa farmácia de manipulação qualquer, que ela siga todos os requisitos de ter todo aquele aparato das farmácias de manipulação, né, as farmácias magistrais, que a gente chama. Então, isso é extremamente importante. Tá? Legal. Agora, Caio, imaginando que antes dessa resolução, um paciente estivesse lá numa situação realmente delicadíssima, com essas crises, ou até numa situação de via de a óbito, né? Como que era para você? Olha, tem aí um produto que é bom, que é isso, que é aquilo, e pode resolver o problema. Como é que se chegava? É só por via judicial? Como é que era isso? Olha, Wanderlei, a gente tem vários meios de chegar no medicamento e hoje com uma velocidade um pouco maior, né? A prescrição deve ser feita por um médico prescritor, então ninguém vai comprar isso em qualquer lugar sem receita. Então tem que ter uma receita, então a receita do médico prescritor. E aí vai à farmácia, vê o preço, não vê a resolução daquelas 5 doenças, 5 alterações que nós tínhamos se mantém, e essas sim são muito mais rápidas para conseguir via judicial. Eu tenho um laudo, entro com o pedido via Estado, e hoje, num tempo muito menor do que era antigamente, então eu tinha um tempo de 90 dias, 100 dias para conseguir a liberação, hoje está em torno de 30, 45 dias naqueles casos por lei colocados lá atrás, que eram dor crônica, tratamento para alterações vindas de quimioterapia, as crises epiléticas de difícil controle e algumas doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Então essas nós ainda temos a mesma resolução e isso está bem mais rápido. Você falou em Parkinson E Alzheimer, e exatamente. Alzheimer. Isso também pode ser Eu utilizado tenho para... pacientes, Wanderlei, é fantástico, Verdade. verdade. Aquela rigidez do Parkinson, as alterações de tremores melhoram muito, não imediatamente, depois de 30, 40 dias com a dose correta, você tem uma melhora importante da autonomia do paciente. Que coisa É fantástica, muito não, legal, Caio? é muito legal. Quer dizer, é um produto que ele vai ser benéfico para o sistema central, que comanda Exato, tudo, que é o cérebro, né? exato. Que é o que foi descoberto recentemente, não é tão recente assim, esse sistema canabinoide que nós temos específicos para esse tipo de medicamento. Da mesma maneira, Vanderlei, que nós temos receptores nicotínicos. Olha só. Eu não sabia que eu tinha tudo isso, não, Caio. Então, imagina que nosso corpo tem receptor que chama nicotínico. Quer dizer, vem na nicotina. Muito bem. Tá vendo como eu estou? Olha, parabéns, Muito que ela vai obrigado. ganhar estrelinha. Opa! E aí, nós temos esses receptores se ligam fortemente a moléculas de nicotina. E eles têm uma função específica, lógico. Não é porque eu produzo nicotina, eles são chamados assim porque eles são receptores que causam uma alteração do E sistema também não quer nervoso dizer que eu central. tenho que sair fumando aí. Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. A hora que a nicotina chega e bloqueia esse receptor, eu não tenho as outras alterações benéficas que eu poderia ter. Então, não tem essa do cigarro ser bom. Tá? Esse tal de cérebro nosso é complicado, né, meu amigo? Mas é lindo. É lindo, Mas é ao lindo. mesmo tempo ele é complicado. Aí você falou então do Alzheimer e Do Parkinson. do Parkinson. O Alzheimer o sintoma é o que A neurodegeneração, Ah, principalmente as coisas atuais, que você vai perdendo as você lembranças. se lembra do passado, mas do presente não. E às vezes um passado muito distante. É mesmo? E é isso que te movimenta a estar vivo, porque o restante do corpo não tem problema. O coração está ok, o sistema muscular está ok, você não consegue mais lembrar do que está acontecendo. Das pessoas ao seu redor, é muito difícil. Que coisa, não? Agora, Caio, uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. Uma criança, um adulto que sofre de convulsões, no momento que ele tem uma convulsão,
Há alguma pressão cardiológica, alguma coisa que pode levar essa pessoa a sofrer um infarto, a ter uma descarga, vamos dizer assim, não sei se é elétrica, não sei se é esse o nome, mas que pode realmente levar essa pessoa a infartar, ter algum problema nesse sentido? Então vamos lá. Nós temos vários tipos de crises epiléticas. Eu tenho crise epilética não convulsiva, ou seja, eu não tenho movimento. Não tem Eu movimento. simplesmente desligo. Parou. E aí qual é o problema? Estou atravessando uma rua e desligo. E Ixi, paro, aí é complicado. né? São as crises de ausência que o pessoal fala, os desligamentos muito presentes na idade escolar, tá? E tenho as crises convulsivas, que podem ser desde um dedo e uma mão abrindo e fechando, até o corpo inteiro, e eu caio no chão Cai no com chão, liberação, treme com com aquela liberação coisa, de esfíncter, então com xixi, com com xixi, cocô, com aquela babando, espuma na boca, aquela né? coisa toda. Uhum. Então, esse tipo, para eu ter uma alteração global corporal, eu preciso ter alteração respiratória. Por isso que a gente fala, viu alguém convulsionando na rua, vira de lado, tenta não deixar essa pessoa se afogar na própria saliva, não tente colocar nada na boca, não puxe a língua, não ponha colher, não faça nada. Chame O o SAMU. SAMU, chame um resgate, alguma coisa, para levá-la para um serviço médico, mas não tente reanimar, não tente fazer nada. Para que aconteça alguma coisa mais grave, Anderley, essa crise, desse jeito, com todo esse floreio, deve durar mais de 30 minutos. Então, se eu tenho alguém que está começando uma crise, eu dou conta de fazer alguma coisa para as outras coisas no corpo como um todo, seja ele coração, pulmão, cérebro, os órgãos vitais, não aconteçam se eu conseguir chegar rápido num serviço que me retire essa crise. Entendi. Quer Então, dizer, o tem que ser uma coisa atendimento muito distante, ágil. isso, e tem que ser uma coisa muito longa Uhum. para que aconteça alguma coisa, principalmente cerebral. Lógico, se tiver uma parada respiratória, o que é muito difícil, é muito raro, eu posso ter uma alteração cardíaca também. Mas as crises epiléticas longas, elas geram muito mais lesões cerebrais mesmo do que em qualquer outro órgão vital. Agora, Caio, como todo problema, toda patologia, sempre você fica dependendo de tomar. Eu tomo um remédio porque eu tenho dor nas costas. Eu tomo um remédio constante porque eu tenho enxaqueca, porque eu tenho dor de cabeça. Essa questão do canabidiol, essa pessoa, ela vai ficar realmente dependente pro resto da vida dela desse produto? Nós não gostamos de usar a palavra dependência, né? É o Por meu quê? modo de dizer. Sim, não, Sim, não, só sim. estou colocando Aham. porque a dependência é como uma dependência de uma droga, de um álcool, de Sim, cigarro, e sim. O aí vício, né? isso Uhum. não é o caso. Eu preciso desse medicamento para aquele tratamento. Por exemplo, em criança, o cérebro está em desenvolvimento. Eu costumo brincar com os pais que a criança vai mudando de fase no videogame e vai se desenvolvendo Você estabelece uma e comparação. vai melhorando e ou não. E essas fases eu posso mexer bastante em medicamentos ou até retirar medicamentos. Não obrigatoriamente para o resto da vida. Diferente de um cérebro adulto, que eu tenho muito pouca mudança, eu ainda tenho até a minha morte mudança cerebral. Não tem jeito. Mas as alterações podem ser muito bem colocadas. Costumo dizer que medicamentos para ansiedade e depressão. Tá. Se você simplesmente coloca 250% de que só o medicamento vai te ajudar, você vai precisar dele o resto da vida. Se você não fizer terapia, não se alimentar adequadamente, não tiver atividade física, não tiver socialização, o restante que engloba tudo isso, o medicamento não é milagroso. Nenhum. Eu preciso de um entorno de E tratamento. esse entorno exige a sociabilidade, exige Alimentação, atividade alimentação, física. atividade Você física. falou enxaqueca. É, Existem enxaquecas desencadeadas por chocolate. não é? Ok, sim. Aí eu como chocolate, tenho dor. Eu preciso de medicamento? Não, Não. é só não comer chocolate.
É só não comer. E aí que é difícil. Isso! Mas aí é a força que aquele pedacinho de chocolate tem que se suicida na sua boca. Ele pula na sua boca sozinho. Não, claro que não. Qual é a força que você faz para querer melhorar? É. Isso também é difícil, Wanderlei. Por isso que as terapias auxiliares e complementares são extremamente importantes nessas doenças crônicas. Agora, Caio, a pessoa, volto a falar sobre a questão da convulsão, seu lado mais complicado e tal. Essa descoberta, você poderia afirmar para a gente que se você disse que a pessoa que tem não sei quantas Crises. crises por dia, que reduz para uma ou para nada. Aí a pergunta é, esse novo medicamento, ele cura? Eu não vou ter mais o problema? Então vamos lá. Cura não vai curar, o problema está lá e eu controlo. Você está com óculos pendurado aí. Tô. Quando você está sem óculos, o problema está no seu olho. Sim. Com o óculos, você cura o seu problema ocular, não é isso? Tirou o óculos? Só para leitura. Então, Só pra mas leitura. então veja, é a mesma comparação. Eu não vou curar, eu controlo. Esse controle pode ser medicamentoso ou não medicamentoso após um tempo de medicamento. Da mesma maneira que eu tenho vício em álcool e em cigarro. Vamos usar as duas drogas lícitas que nós temos. Existem pessoas que são dependentes químicos eternamente, até o primeiro uso. Então, eu estou livre, curado, enquanto eu não usar. Entendi. Então, eu posso ficar um tempo muito grande sem o medicamento, inclusive. Se eu tiver um controle, se eu tiver tudo que a gente falou agora, todas as terapias, todas as alterações alimentares, eu consigo controlar grandemente todos os sinais e sintomas disso. Doutor Caio César Benetti, médico neuropediatra e geneticista. A pergunta, você falava agora de pouco sobre a questão do mal de Parkinson, de Alzheimer. E a depressão, Caio? É possível tratar com isso aqui? E temos grandes pesquisas para depressão e ansiedade. Hoje as pesquisas estão caminhando a largos passos para que a gente também prescreva para isso. Existem já médicos prescrevendo naquelas depressões mais refratárias, né? A gente está utilizando sim, e com excelentes resultados. Em doses diferentes dessas doses das crianças com crises epiléticas, onde a concentração é maior, mas nós temos excelentes resultados, Wanderlei, com depressão, ansiedade, como eu te falei, as alterações alimentares. Nós temos excelentes resultados Os autistas também? Os autistas, esses estão sendo utilizados porque os trabalhos estão sendo feitos. O grande problema de medicamentos assim, Wanderlei, eu preciso de um tempo de uso e por uma população muito grande para poder falar, olha, a dose é essa por esse tempo, para estabelecer normativas, para estabelecer o padrão que eu posso colocar em bula. Por exemplo, quanto eu vou usar de um antibiótico para a pneumonia? Ah, isso foi estudado que são 50 miligramas por quilo. Essa normatização que ainda está em estudo para esses medicamentos que são muito novos, porque eu ainda não tenho, para essa gama de doença, a quantidade que eu posso usar. E numa população estudada maior. Mas que isso está sendo utilizado, sem dúvida nenhuma. Deixa eu fazer uma pergunta para o médico Caio. Você acha que um dia no Brasil nós vamos ser que nem o Uruguai? Aliás, uma pergunta de um nosso ouvinte aqui. Deixa eu ver aqui o nome dele. O Paulo Roberto. Que gostaria de saber a opinião do médico sobre a liberação do uso recreativo da maconha. Ele é a favor ou é contra? É a pergunta do Paulo Roberto. Eu não sei se a favor ou contra, né? O uso recreativo vai muito de quem usa e de quanto você faz e o que você faz com isso. Como o uso recreativo do álcool, como o uso recreativo de qualquer outra coisa. O uso recreativo do álcool, até que você não pegue o carro e provoque um acidente e mate alguém, é diferente. É. Então, o uso recreativo Depende, né? depende muito
da cultura da população que você está colocando. É, Existem aí- países que você tem bolos e bolachas que são vendidas abertamente com maconha. E tá tudo certo, porque aquela população foi educada, foi colocada para que aquilo não fosse, primeiro, um grande tabu, porque ainda é. Segundo, eu vou comer um biscoito, não 25 biscoitos. Então, eu posso fazer isso, mas eu preciso de uma cultura Sim, sim. para que isso também seja colocado. Então, colocar hoje uso recreativo no Brasil, não. Não. Eu preciso de uma cultura para isso, Vanderlei. Nós não temos. Não temos. Não E, temos. aliás, corremos o risco de desenvolvermos dependência de outros tipos Exatamente, já que de tóxicos, né? a maconha utilizada não é essa que a gente está Que a falando. gente está falando aqui. Exato. Bom, doutor Caio, isso aqui então. Agora, deixa eu lhe perguntar. A resolução diz que começa a valer a partir de agosto, né? Isso. Tem um hiato aí. Quando é que você acha que isto vai estar realmente de maneira acessível? Até o final do ano, você acha que isso é possível estar já na farmácia de manipulação, cara? Eu acho que sim, Vanderlei, porque esse período é para adequação de todas as empresas que querem trabalhar, é para começar a importar mudas ou fazer as nossas mudas mesmo, é para que a gente ajuste a vigilância em cima disso e adeque os registros de tudo que eu quero fazer e veja as pesquisas daqueles óleos essenciais que tenham a quantidade adequada de THC e CBD para chegar às farmácias magistrais e às outras farmácias em outros usos, inclusive. Eu acho que final do ano, início do ano que vem, nós temos a capacidade, já que o Brasil tem grandes pesquisas na área, a capacidade disso estar colocado. Muito bem, olha, eu quero agradecer imensamente aqui meu bom amigo Dr. Caio César Benetti por essa aula que ele deu aqui para a gente, porque é muito importante a gente esclarecer a opinião pública sobre essas questões, né? Mas, acima de tudo, principalmente para aquelas pessoas que têm no seio familiar pessoas com essa dificuldade, com a questão das convulsões, a questão do Alzheimer, a questão do Parkinson, enfim, depressão, né, doutor? Isso é de uma valiosa, né, importância a gente estar informando a respeito disso. Eu acho isso fundamental. Quero lhe agradecer, viu, Caio? Mais uma vez, se deixamos tocar algum assunto, você pode ficar à vontade para poder explanar, viu, querido? Olha, Vanderlei, eu que agradeço bastante essas oportunidades de esclarecimento à população, porque a hora que o pessoal escutar, o plantio de cannabis foi liberado. Não é bem assim. Vai todo mundo querer plantar no fundo do quintal vai preso. e vender isso a preço, já que o medicamento é caro na farmácia. E não é desse jeito. Então, esses esclarecimentos são muito importantes, que é uma planta específica, com teor desses óleos específico. Não é essa que a gente vê sendo apreendida em toneladas e toneladas. Isso é muito diferente. Então, eu acho que esse serviço que a rádio presta, que você presta, principalmente buscando essas informações, é extremamente importante para a gente poder colocar para a sociedade leiga que o que nós fazemos na saúde é completamente diferente do que está na rua. Então, não dá para usar a mesma planta de lá para cá e nem daqui para lá. Então, isso foi muito legal. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Agora, tem alguma coisa que nós podemos fazer para o nosso cérebro não envelhecer, Caio? Tudo que eu falei antes, Tudo. a melhor alimentação, atividade física, a socialização, isso é extremamente importante. Leitura. A leitura, então, a diminuição de telas é fantástica, né, para não envelhecimento, porque eu gasto muito. Diminuição de telas, não ficar no celular, não ficar no computador. Espero que tenha algumas pessoas nos ouvindo aí a respeito disso, viu? É. Presta atenção, vamos repetir, doutor. A diminuição do uso de telas. Dos computadores, dos celulares. Tudo. Nós temos uma hiperestimulação com as telas do nosso lobo frontal e temporal, que são aqueles que nos socializam, para num grau absurdo, e até desligar isso, esse cérebro voltar ao que era, eu demoro até 4 horas. Se eu fiquei
15 minutos antes de dormir, aí eu chego no consultório do neurologista, do psiquiatra, eu não durmo. Eu não consigo dormir. Só tem um remédio para me Isso. dormir? Isso. É assim, né? É. Quanto tempo? Pelo menos 1 hora antes. Tem que soltar o celular, ele tem que estar na sua sala e você no quarto. Porque apitou, a gente vai ficar É. maluco. Então, isso também são coisas a serem colocadas. Eu acho que, então, todo esse entorno dos queridos pacientes, de nós mesmos, né, Vanderlei? Colocar atividade física adequada, a comida que você gosta, lógico, com todas as limitações, a socialização, amigos, falando um bom dia cara a cara, não só o bom dia do grupo. Eu acho que isso é importante. Então, hoje nós podemos tocar, abraçar, convidar alguém para tomar um café. Isso é extremamente importante, não ficar só na telinha do celular. Muito bem, doutor Caio César Benetti, médico neuropediatra e também geneticista. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, com essa aula que você nos deu aqui, Caio. E a gente espera que as pessoas que estavam aí do outro lado do rádio possam ter absorvido todas essas informações tão importantes, tão preciosas para a saúde, né, das pessoas. Obrigado, de coração. Eu que agradeço mais uma vez, Vanderlei. Obrigado, meu querido. E uma outra hora eu te convido para a gente fazer aqui umas receitas gastronômicas. Combinado? Combinadíssimo. Então tá bom, querido. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já!